pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, essa é a 46ª aula, ok? E eu estava executando bastante comando em relação a peças plásticas, ok? Eu acabei percebendo que eu não havia explicado o comando de espiral. Ele acabou passando batido aí porque eu acabei passando todos os comandos de modelamento: extrusão, revolução, elevação, varredura, nervura, derivar, relevo, o decalque, só que o comando de espiral ficou para trás, ok? Então, para finalizar essa parte de modelamento, eu não vou voltar mais desses itens, eu vou acabar com o comando de espiral, ok? Em relação aos comandos de modificação, eu também já passei quase todos. Em relação a referências também passei, padrões. Superfície eu não cheguei a falar. Então o nosso curso ele vai começar a se afunilar para os comandos mais avançados. Então a galera aí que está pedindo o Autodesk Inventor avançado, eu não tenho tanto material assim, mas eu vou tentar me aperfeiçoar, trazer bastante conteúdo do avançado. Se vocês têm uma referência do que é esse avançado para vocês, porque às vezes você fala avançado em relação a iLogic, você fala avançado configuração de arquivos. Então, às vezes, para me dar uma base, deixa aí no comentário, pessoal, porque eu posso trazer algo que é avançado para mim, mas não é avançado para você, ou algo que é avançado para você e não é para mim, enfim. Me dê uma orientação e me ajudem, galera. Como esse canal aqui ele é aberto para sugestões, informações, então vamos bater esse papo. Outra coisa que estou percebendo, galera, tem pouca gente compartilhando os meus vídeos. Eu faço os vídeos, mas eu não vejo a galera compartilhar. Então a pessoa está assistindo o vídeo e segurando a informação para ela mesmo. Galera, vamos divulgar isso aqui, é gratuito. Tem gente aí precisando desse material e isso aqui está disponível para vocês. Então ajude a compartilhar. Beleza, pessoal? Então chega de blá blá blá, lenga lenga, tico tico. Vamos para o que interessa. Vamos para o comando espiral. Primeira coisa, pessoal, quando eu ativo o comando espiral, ele já vai me indicar que está faltando o esboço. Então não adianta eu ativar o comando e não ter nada aqui desenhado. Ele indica esboço não visível, não adaptativos. Beleza, então a primeira coisa é ativar o comando criar esboço no meu arquivo IPT, ok? É arquivo de peça, não é arquivo de montagem. Antemão eu já vou adiantar. Aqueles que mandarem os comentários, professor, você não vai ensinar o comando de mola? Vou ensinar o comando de mola no processo de montagem, ok? Cheguei a falar sobre alguns itens de Design Accelerator, que é para você trabalhar com processos mais rápidos, mas eu não falei sobre mola. Vou voltar, falo sobre mola, mas esse caso é somente espiral. Bom, ativo aqui uma referência de plano, ok? E nesse caso eu vou ter que desenhar um círculo, ok? Que no caso vai ser o tamanho ali do meu arame, né? O diâmetro do meu arame, e uma linha com uma referência de centro. Então seria o seguinte: primeira coisa, eu vou fazer um círculo aqui com um diâmetro de 6 milímetros, que vai ser o diâmetro da minha espira, ok? E do centro aqui dessa espira até o centro de revolução do meu espiral, eu vou colocar aqui 30 milímetros. A dimensão dessa linha de centro não é importante, até mesmo porque, tendo base de centro, ela vai fazer a revolução. Não preciso mudar aqui o meu tipo de linha para construção. Uma linha cheia, uma linha normal, já é mais do que suficiente, beleza? Então, finalizamos o nosso esboço, ok? Bom, professor, se você encerrar o esboço, você vai fazer uma espiral com um formato aqui cilíndrico. Sim, seria um formato cilíndrico. E se você tivesse feito um outro formato, daria para fazer também? Que no caso seria uma ferramenta ou algo do gênero? Poderia. Não necessariamente precisa ser um círculo. Casos aí mais usuais em projetos são círculos para representar molas, ok? Nesse caso, eu posso representar qualquer item que tenha revolução. Só que essa região tem que estar fechada, beleza? Se essa região estiver aberta, não vai funcionar. É uma premissa aí para os outros comandos, como extrusão e revolução. Bom, a gente já conhece esses itens, mas vamos para o próximo passo. Vou encerrar o comando de esboço, ok? Vou dentro do meu grupo aqui, modelo 3D, dentro do grupo criar, e vou selecionar o meu comando espiral. Quando eu ativo o comando, pessoal, agora sim ele abre a minha janela de espiral. Percebam que ele já trouxe a minha superfície, aquela região desenhada, como um perfil selecionado.
Se você ativar o comando e essa região não aparecer assim, já ativado, tem algum problema. Ou o seu desenho está aberto, ou o seu perfil tem alguma dimensão ali que não está sendo possível executar o comando, então já é um alerta para você. Segundo passo, logo abaixo do comando perfil, ele tem um botão eixo, que na verdade é simplesmente para selecionar aquela linha de construção que nós fizemos. Perceba que ele trouxe esse eixo de revolução. Você pode até colocar na sua vista lateral direita, ok? Ou na sua vista superior, que você vai ter uma noção um pouco maior do que seria esse seu eixo, ok? Caso esse sentido de eixo esteja ao contrário, por exemplo, ele está fazendo aqui a rotação para cima do eixo, né? Ele está subindo o eixo. Basta você selecionar esse botão eixo e ele vai inverter agora para a parte inferior, ok? Se você também estiver fazendo um eixo de rotação e ele estiver no sentido aí contrário, você tem aqui ó, itens de rotação, ou do lado esquerdo, ok? Ou do lado direito, dependendo da situação que você queira trabalhar, ok? Bom, logo abaixo eu tenho o meu item de saída, que é sólido. Normalmente não trabalho com superfície, vocês já sabem disso, ok? E aqui embaixo tem um item novo sólido, porque ele está criando o meu material novo. Como eu não tenho a parte de revolução por união, recortar ou intersectar, ele vai criar um sólido novo. Professor, posso fazer isso vinculado a algum material novo? Pode. No fim dessa aula, eu vou mostrar como fazer rosca em gargalo plástico, ok? Antes de confirmar com ok, eu vou trazer aqui ó, tamanho de espiral. Eu tenho aqui tipo, que é passos e revolução, que eu posso colocar o tamanho do meu passo e quantas voltas terá. Eu posso pôr revolução e altura, que são quantidade de voltas e a altura da minha revolução. Posso pôr passo e altura, ok? Que seria um processo um pouco diferenciado em relação à revolução. E o último, espiral, que seria passo e revolução. Eu vou trabalhar passo e revolução com um item que eu posso colocar ângulo, ok? Bom, eu vou colocar aqui passo, se o meu círculo tem 6 milímetros, então quer dizer que ele tem raio 3, ele vai roubar mais 3 em cima, vai ficar com um vão ali somente de 4 milímetros. Eu vou aumentar esse passo. Eu vou colocar 16 milímetros, que aí ficaria 10 milímetros de vão, pegando ali 3 de cada raio. A quantidade de revolução eu posso pôr número cheio, no caso aqui, ó, se eu colocar 2 revoluções, ele vai dar 2 voltas completas. Se eu colocar 1,5, ele dá uma volta e meia. Se eu colocar 5 revoluções, ele também preenche aí com a quantidade necessária. Bom, nesse caso, estou fazendo uma espira paralela. Você pode fazer uma espira com conicidade, ok? Você vindo aqui no item conicidade, coloca o ângulo necessário. Se eu colocar 2 graus, ele abriu a parte superior com um ângulo de 2 graus. Se eu colocar 20 graus, ele fez o ângulo de 20 graus indo para a parte superior. Se eu colocar ângulos negativos, por exemplo, menos 10, ele diminuiu aí. Se eu colocar menos 20, ele vai fazer aquele sistema de mola, tipo bater bolo, né? Que o pessoal faz aquelas claras de bolo. Isso é uma ferramenta antiga que se usava, na casa da minha avó tinha isso. E eu me recordo que eu ficava brincando com isso aqui, achando que era um brinquedo, galera. Então, se você quer fazer um espiral com conicidade, você pode então implementar nesse seu projeto, então, ok? Eu vou pôr então um ângulo 0. Indo para a próxima aba, extremidades da espiral. Olha só o que acontece. Eu posso pôr aqui, ó, início, ok? Que é a parte embaixo, na parte inferior, e final, que é a parte superior. No início eu vou colocar natural, que é o ângulo normal, ou eu ponho plano. Ele vai fazer uma volta e faz a espira paralela aqui ao eixo Y, que é referenciado ao meu UCS. Se eu colocar ângulo plano aqui, ó, 180, ele dá uma volta completa tentando preencher o ângulo plano, ok? 90 graus, ele só põe 90 graus ali em relação a plano. Você vai preencher da forma mais indicada no seu projeto. Se você colocar aqui plano, ok, também na finalização e colocar 90 graus e 90 graus, ele faz ali a parte plana da sua espira, ok? Bom, configurando, editando e ajustando todos os planos de ângulo de transição e plano, eu posso confirmar no ok. Ele vai criar automaticamente o meu modelo 3D. Ah, professor, e aquele ressalto ali paralelo que você fez no seu esboço? Ele vai colocar em espira ou ele vai rotacionar? Basta você olhar na sua lateral. Perceba que esse item ele permaneceu paralelo ao eixo,
ok? E ele só rotacionou nas curvas, ok? Fazendo então um componente sempre paralelo. Se você olhar o elemento que ele está chegando, né, na minha lateral, ele permaneceu com o mesmo perfil. Algo que não acontecia no AutoCAD 3D quando você fazia o espiral. Ele fazia o espiral, mas ele rotacionava, ele torcia esse meu perfil de criação. Bom, eu vou mudar aqui o material, né? Só para vocês terem uma ideia do acabamento que você pode colocar. Cromo, polido, escovado, aí depende do seu processo. Eu só vou mudar também minha forma de visualização para eu conseguir enxergar as minhas arestas. Eu não sei porquê, mas viciou eu trabalhar enxergando em aresta. Parece que está faltando alguma coisa em relação ao meu projeto. Ok? Então o comando aqui de espiral não é complexo, ele é simples. Não confundam com o comando mola que eu vou explicar ainda na minha montagem. Beleza? Vamos então para o passo de criação de uma rosca em uma embalagem ou algo do gênero. Eu não quero salvar esse meu componente, eu vou abrir um novo arquivo aqui no meu processo, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, criar esboço 2D, ok? Eu vou fazer um cilindro, no caso pegando esse ponto central, eu vou colocar um gargalo aqui de aproximadamente 40 milímetros, ok? Vou fazer uma extrusão em relação ao meu eixo, eu vou pôr para baixo. E eu vou colocar aqui talvez uma extrusão de 60 milímetros, ok? Que é um belo de um gargalo, ok? Aí eu posso trabalhar depois em relação aos outros sólidos. Bom, na parte inferior desse meu componente, só para representar para vocês, eu vou desenhar aqui um outro círculo maior. É só estética, tá, pessoal? Isso aqui não vai interferir em nada no projeto. Vou colocar mais 80. Vou fazer um fillet aqui de 30, ok? E acabou se tornando aí um gargalo. Bom, pessoal, o que eu faço aqui agora? Quando eu ativo o meu esboço 2D, eu preciso selecionar um plano. Mas aqueles planos de criação normalmente já não aparecem quando eu faço o segundo esboço. Olha a dica. Volta aqui na origem. Tente localizar um plano que seja na transversal desse seu eixo, desse seu cilindro que você desenhou. Aí está o motivo de eu desenhar exatamente no ponto central daquele x00, XYZ, ok? Então vou ativar, então, criar o meu esboço 2D, aperto F7 e agora está todo cortado. Bom, pessoal, o que interessa para mim aqui agora é simplesmente desenhar um eixo, ok? Que é o item de rotação, posso pôr ele para fora ou para dentro aqui do meu desenho. Deixa eu pôr ele para fora para ficar mais fácil de visualizar. E eu vou desenhar aqui a espira. Professor, eu não consigo enxergar aonde a espira está encostando. Bom, projete a geometria com o comando projetar. Sendo assim, você pode pegar exatamente o ponto de intersecção, ok? Vou fazer então agora o encerrar o esboço e vou ativar novamente o comando espiral. Bom, o perfil meu já veio selecionado, ok? Ele pediu para selecionar o meu eixo de rotação e vamos entender aqui, ó. O meu eixo está rotacionando para cima, eu não quero para cima, eu quero para baixo, eu quero fazer a minha espira para baixo. Tamanho da espira, eu vou colocar aqui 15 milímetros. Vou colocar aqui para esse tipo de gargalo, vou colocar 4 foi muito, vou colocar 3 revoluções então. Não vou por conicidade. A extremidade posso pôr plano, que é a parte inicial dessa minha rosca, e a parte final também como plano, como 90 graus e como 90 graus, para ele não interferir aqui na minha peça. Em relação à revolução, eu acho que eu vou diminuir um pouco, vou pôr 2,5, porque acho que ficou um pouco grande isso aqui, ok? Bom, outra coisa importante, que eu não acabei falando, mas percebam que na forma da espiral, pessoal, tem aqui 3 itens: unir, recortar ou interseccionar. Se eu pôr unir, ele vai criar a rosca para fora. Se eu colocar aqui, ó, recortar, ele vai eliminar esse material, ok? E se eu colocar interseccionar, ele só vai deixar os componentes que estão entre o meu gargalo e a minha rosca. Não é interessante. Então, para esse caso de unir, eu vou colocar a primeira opção, ok? Confirmo com ok e ele literalmente criou essa rosca aqui no meu gargalo. Pessoal, ficou algo exagerado, mas é uma peça didática, ok? Não vão aí se matar por isso. Você pode ainda fazer um fillet em relação a esse seu componente. Você pode medir o quanto que tem. Vou fazer um fillet aqui de 3 milímetros.
nessa superfície, ok? E nessa superfície aqui de chegada. Então, ele dá o acabamento aí de arredondamento. Esse frasco precisa de ser vazado, né? Então, eu vou ativar o meu comando de casca, famoso comando de casca. Eu vou colocar aqui uns 2 milímetros de casca nessa superfície que vai ser removida e nessa superfície aqui embaixo, ok? Então 2 milímetros, confirmo casca e ele vai remover esse meu material. Beleza, pessoal? Então olha só, tem aqui o meu frasco, tem aqui todo o meu componente e eu tenho aqui a minha espira aplicada a esse material, ok? Se você trocar aqui o acabamento, vou tentar colocar um plástico transparente, vai dar uma sensação bem legal para vocês, ok? Bom, pessoal, coloquei um componente aqui, um plástico meio amarelado, ok? Para dar uma sensação de transparência aí para vocês, ok? Então esse componente aqui, ó, ele literalmente, eu consigo enxergar ele pelos dois lados. É uma espira, é um gargalo, beleza? Bom, vou voltar então no processo antes do comando casca, só para vocês terem aí uma noção melhor em relação ao comando. Se eu tivesse ativado aqui o item recortar, olha só o resultado, ao invés de ter feito o meu componente de união. Ele faz como se fosse ali um fuso, né? Para quem conhece aí mecânica e sabe o que é um fuso, ele fez um fuso aí em relação ao meu material, ok? Então nesse caso aí, nem adianta eu remover o meu item de casca, que não vai adiantar muita coisa. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, ok? Recadinhos de hoje. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, porque isso é muito importante para mim. Compartilhe cada vez mais e mais, ou no Facebook, ou no Google Plus, ou no Twitter, para vocês ajudarem mais e mais pessoas, ok? Eu vou encerrando a transmissão por hoje, pessoal. Eu quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado a todos que estão participando intensivamente no canal do YouTube, deixando comentários. E é isso aí. Por hoje é só. Fui!